No início de fevereiro, o mundo ficou boquiaberto com a confirmação de que o planeta está aquecendo e de que a tendência é piorar. A temperatura por aqui deve aumentar em média 4 graus Celsius até o fim do século. O relatório do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é o resumo de centenas de pesquisas apresentadas por 2.500 cientistas. Só o que foi consenso entrou nas 20 páginas do documento. Páginas cinzentas. O documento confirma dados que o Fantástico antecipou na semana passada e é a prova dos 9 para alguns temas apresentados na nossa série Caos no Clima. Mostramos, por exemplo, que a onda de calor que matou milhares de velhinhos na França em 2003 já era sintoma do aquecimento global. O furacão Katrina também. Veja o que o relatório prevê para os próximos anos. Mais dias quentes e menos dias frios. Segundo o IPCC, isso vai acontecer com mais de 99% de certeza, ou seja, vai acontecer, ponto final. As tempestades fortes vão ficar mais comuns. Disso os cientistas têm mais de 90% de certeza. As áreas de seca devem se expandir com mais de 66% de certeza. Aumento da intensidade dos ciclones, mais de 66% de certeza. Há outros prognósticos sombrios. O nível do mar deve aumentar entre 20 e 60 centímetros até o fim do século. Essa projeção foi o ponto mais criticado do relatório. 0,5 metro de aumento do nível do mar foi considerado muito otimista. Mas os próprios cientistas dizem que esse número não leva em conta, por falta de dados precisos, os efeitos prováveis do degelo dos polos. O derretimento das geleiras e das plataformas de gelo é a mais marcante e convincente prova do aquecimento global. Imagens como essas abriram nossos olhos para o problema. Em 20 anos, o Ártico perdeu uma área superior ao estado do Pará em plataformas de gelo. Na Antártica, uma plataforma inteira, chamada Larsen B, se desintegrou em 2002. Contando com mais essa água do gelo, o mar ganharia metros a mais. Levando em conta que metade da população mundial vive em cidades costeiras, a perspectiva é assustadora. Na Flórida, um aumento de 5 metros no nível do mar deve deixar a cidade de Miami 80 quilômetros mar adentro. Esses mesmos 5 metros a mais de água praticamente tirariam do mapa metade de Bangladesh, berço de 120 milhões de pessoas. Os cientistas também prevêem que o aquecimento global pode desalojar 150 milhões de pessoas nos próximos 50 anos. Não só a espécie humana corre o risco de ficar sem casa. Você deve estar se perguntando, quem vai sofrer mais com esse aumento de temperatura? Com 3 graus a mais na temperatura média da Terra, agora confirmados pela ciência, o planeta vai mudar. Nós humanos vamos sentir mais calor e acabar nos adaptando. Mas e os animais? Cerca de metade do CO2 que emitimos não sobe para a atmosfera, ao contrário, desce e é absorvido pelos oceanos. Quanto mais gás carbônico o mar absorve, mais ácido ele fica. A acidez dos oceanos pode ser fatal para muitas criaturas marinhas. Esse ouriço do mar é afetado de 2 maneiras. Primeiro, porque a acidez da água faz com que sua concha se dissolva. Segundo, porque os materiais que ele precisa para produzir a concha estão ficando cada vez mais escassos. Oceanos mais ácidos são uma ameaça não só para uma ou outra espécie, mas para toda uma cadeia alimentar. Os plânctons são organismos que flutuam no mar. Alguns têm tamanho microscópico, mas eles são tão numerosos que podem ser vistos do espaço. A acidez tem o potencial de dizimar os plânctons e, assim,
acabar com a principal fonte de comida para uma variedade enorme de peixes. Peixes que, por sua vez, são o alimento de milhares de espécies marinhas. Os cientistas estimam que no fim do século XXI, metade de todas as espécies animais estarão sob risco de extinção. Alguns bichos já estão sentindo agora os efeitos do calor desvairado. As marmotas, por exemplo, têm dado as caras cada vez mais cedo. O fim do período de hibernação delas, sinal de que o inverno está acabando, hoje acontece 3 semanas antes do que há 30 anos. Várias aves migraram para o alto das montanhas, onde o clima é mais ameno. Espécies do Mediterrâneo estão indo mais para o norte. E quem já mora no alto? Assim como os animais dos polos gelados da Terra, os que vivem nas montanhas devem ser os mais rapidamente afetados. Afinal, do alto da montanha, fugir para onde? As previsões dizem que o sul da África será uma das regiões mais afetadas pelo aquecimento do planeta. Aqui e em outros tantos lugares, enquanto o hábitat se transforma, animais serão obrigados a migrar em massa. Muitas fatalidades devem acontecer. Mortandades são previstas também no mar. Os ovos das tartarugas marinhas não suportam temperaturas superiores a 36 graus Celsius. Quando a areia chega a essa temperatura, os ovos nem vingam. Outro problema que as tartarugas já enfrentam é o desequilíbrio entre machos e fêmeas. É o calor da areia que determina o sexo do filhote. Por enquanto, o nascimento desproporcional das fêmeas em lugares como a Bahia é parcialmente compensado pelos machos, que nascem em praias mais ao sul. Mas a areia está esquentando também no sul. Sem machos, as tartarugas marinhas ficam fadadas à extinção. O que são 3 graus a mais na temperatura média do planeta? Os ursos polares sabem a resposta. No Ártico, os termômetros já subiram 3 graus. Aqui, a superfície congelada cria um ambiente altamente especializado. A virada do ano é o período em que as fêmeas dão à luz e cuidam dos recém-nascidos. É também a época em que elas ficam sem presas para caçar. Apesar de terem mais bocas para alimentar, elas próprias não comem. O principal alimento dos ursos são as focas. Mas elas só estão à disposição enquanto passeiam pelas plataformas de gelo. Todos os anos, quando o gelo derrete, as focas fogem para o mar e os ursos são obrigados a recuar. Com o gelo derretendo cada vez mais cedo, as mamães ursas estão tendo seus filhotes de barriga vazia, sem a reserva de energia necessária para ter e criar bebês. Em partes do Ártico, o gelo tem derretido 3 semanas antes a cada ano. Isso significa 3 semanas a menos de tempo de caça para as ursas grávidas. Ainda é possível evitar o cenário trágico do aquecimento global? As ações nossas nos próximos 5, 10 ou 20 anos serão fundamentais para a segunda metade desse século. Nessa primeira metade do século já estamos condenados. Nesse momento estamos correndo contra o tempo para lidar com a segunda metade desse século.